Olá, muito bem-vindos ao Canteiro de Ideias. Hoje a gente não vai falar muito sobre obra, sobre um canteiro de obras, né? Mas a gente vai conversar sobre um instrumento que é fundamental para a gente, que é o nosso corpo. A gente vai falar de um corpo num campo de presença, de voz e de energia. Para isso, a gente está aqui com uma especialista, nossa convidada é Cláudia Melli. Ela é autoridade no assunto. Ela é mestre e doutora em artes cênicas pela Unirio, é atriz, diretora, preparadora corporal e autora do livro chamado Autoconhecimento através dos Chakras. Além de formar artistas, ela leva a sabedoria da corporalidade para diversos profissionais em suas diversas atuações. Então, hoje a gente está aqui para escutar um pouquinho de todo o conhecimento e o que ela tem para transmitir para a gente. Cláudia, seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui. Que bom, estou muito feliz, Eliane, de estar aqui na Obrigada. Uniswan e muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Eu quero já começar, dar um start, falando um pouquinho sobre o seu conceito de corpo multidimensional. Fala um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que define essa multidimensionalidade. O corpo multidimensional são as várias instâncias do nosso ser, são as camadas do nosso ser. Além do corpo físico, nós temos outros corpos sutis, pensamentos filosóficos de diversas culturas, como o budismo, o hinduísmo, a cabala, o xamanismo, até mesmo os maias, os incas, os egípcios antigos já diziam que nós não somos só esse corpo físico, nós somos também, temos várias camadas. Então, claro que usa-se várias nomenclaturas, mas podemos, por exemplo, quando a gente faz acupuntura, a gente vai nos meridianos, aquele já não é um corpo físico, é o corpo etérico, né? Que é o corpo das sensações. Tem também o corpo emocional, que está relacionado com as emoções, o corpo mental, pensamento, os corpos espirituais, que tem relação com a intuição. Então, nós somos o conjunto de todas essas camadas do ser. E a teoria do yoga, por exemplo, traz também o conhecimento do sistema de chakras, que a ideia é que esses centros energéticos, eles são como canais de comunicação entre esses vários corpos, né? E esses ensinamentos, esses saberes, eles são ancestrais, né? Para você ter uma ideia, o yoga ele é anterior à formação da Índia e do Paquistão, né? Civilização do Vale do Indo, coloca 7.000 anos antes de Cristo. Então, são sabedorias muito antigas, né? Legal, a gente traz para hoje, e a gente acaba puxando ali para o nosso corpo presente, né? Então, através dessa sensorialidade, da multidimensionalidade, a gente vem atuar com o corpo presente. Você fala um pouco muito sobre isso, estados de presença. É, Fala um pouquinho para gente dessa relação, como que a gente traz isso para os estados de presença, e também um pouquinho assim, se a gente consegue treinar, se a gente consegue se preparar para isso, se existe uma forma da gente, não, eu não consigo chegar nesse ponto, mas espera aí, isso é treinável? Como é que a gente consegue buscar um pouquinho mais dessas conexões? Claro, super treinável. O estado de presença é a conexão do nosso movimento com a nossa sensação e nosso pensamento, que são corpos, o corpo físico conectado com o corpo etérico, com o corpo mental, e também pode entrar o corpo emocional, né? Então, quando a gente faz qualquer atividade em que a gente consegue conectar essas três instâncias, eu estou treinando um estado de presença. Eu posso fazer isso lavando louça, por exemplo. Enquanto estou lavando louça, eu estou sentindo o peso do objeto que eu estou lavando, a esponja, a textura da esponja que eu passo ali naquele objeto, a água que cai na minha pele. Se eu estou lavando louça em contato com essas sensações que me atravessam, consciente delas,
eu já estou treinando, já estou num estado de presença. Então, a meditação é uma ótima forma da gente exercitar. E a meditação não é só ficar parado, de olhos fechados, tentando não pensar em alguma coisa. Não, eu presto atenção em algum movimento. Pode ser o movimento da minha respiração, pode ser o movimento da minha caminhada. Eu estou andando e eu estou prestando atenção no apoio do meu pé no chão enquanto eu ando. Isso tudo são treinamentos para o estado de presença. E eu acho que todo mundo precisaria, né, treinar isso, porque a gente está muito desconectado, né, das nossas Nós mesmos. percepções de nós mesmos. Exatamente. Você sabe que esses dias eu estava numa aula conversando com os alunos um pouco sobre isso, mas não exatamente a temática, né, que você estuda, mas talvez tenha um pouquinho de relação aí. A gente conversava sobre o que a gente chama de lugar negativo, que é uma pausa, e que traz para gente uma conexão com o estar presente naquela ação, naquele momento, né? O quanto a pausa, a ausência, essa lacuna que a gente tem uma tendência de conectar com um vazio, não é vazio, né? É um grande oposto disso, porque são momentos de pausa que são importantes para a construção do que vem no depois disso, né? Então, cultura oriental costuma chamar isso de ma, o lugar negativo, e eu conversava sobre isso, curiosamente, essa semana com os meus alunos, do quanto a gente não consegue mais fazer só uma coisa sem estar ligado em outras, né? Você falando aí sobre lavar a louça. Eu estou lavando a louça, eu estou pensando nos compromissos, no que vem depois, no que eu não salvei, no que eu não consegui, naquilo que vai acontecer só no dia seguinte, mas aquilo está ocupando a minha mente naquele momento e aquilo me esvazia a energia, porque eu, ao invés de potencializar aquele intervalo e trazer energia para mim, né? E pensar no que eu estou fazendo, tomar um café. A gente não toma mais um café só tomando um café. A gente vai fazer um monte de coisas, vai abrir uma agenda tomando café, né? E uma coisa que a cultura oriental traz muito e explica, ensina muito para a gente é o quanto a gente precisa dar valor. O horário do café é o horário do café. O horário do chá é o horário do chá. Não é o horário de ficar se... Então, talvez tenha um pouco isso, né? Que Com você certeza. disse. Vamos treinar mais, estar presentes naquele momento, naquela ação que a gente está conduzindo naquele momento, estar com todo o raciocínio voltado para aquilo que está acontecendo. Sim, exatamente. O Jorge La Roça Bondia, né, que é um educador espanhol, ele tem um artigo, uma palestra que ele deu até aqui na Unicamp já há alguns anos, mas ela é cada vez mais atual, que ele fala desse conceito de experiência. O que é experiência? É o que nos atravessa, é o que nos toca, é o que nos acontece, não o que acontece. E ele diz para que a gente viva esse momento de experiência, é preciso um gesto de interrupção. É preciso parar para ouvir, parar para sentir, parar, demorar-se nos detalhes, suspender o juízo, suspender o automatismo da ação, ter paciência, ter calma, porque só assim a gente se abre para a possibilidade de entrar em outros lugares que saiam desse excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho e falta de tempo, que são os quatro elementos que ele coloca como dificultadores dessa experiência, né? E tem muito a ver com esse conceito do vazio, né? De dar espaço, não deixar sempre o copo cheio, né? Ter espaço para perceber, porque senão a gente não escuta nunca o outro. E aí, assim, a gente também nunca se comunica e a gente também não se escuta e atropela a gente mesmo o tempo todo. Né? E é engraçado porque é uma palavrinha que você usou aí, experiência, é uma palavra da moda, né?
Uhum. Agora é viva essa experiência. Tudo que a gente tem aí de divulgação, de eventos, de lojas, de lugares, de produtos, tudo é viva aquela experiência. Mas não sei até que ponto as pessoas estão se alimentando dessa palavra, mas não exatamente Vivenciando experienciando elas. de fato, né? Exatamente, porque a experiência, a etimologia da palavra vem do risco, do perigo, é se colocar no desconhecido, é se permitir, é uma travessia, é transformar, né? Mudar a forma, mudar o padrão. As pessoas não estão muito preocupadas em mudar o padrão, elas estão a fim de se excitar, que é o que ele chama, ele fala na palestra, né? As pessoas nunca se excitaram tanto, no entanto, não vivem experiências. A palavra precisa ser sentida, né? Muito mais do que só um jargão, uma palavra Exatamente, de porque tudo é moda, né? capturado, né? Tudo é capturado para virar consumo. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, sim. E vamos lá. Voz, corpo, presença na hora de uma reunião, na hora de uma apresentação, na hora de uma defesa de trabalho final. Isso é o que nossos alunos mais vivem aqui. Um pânico, né, nesse momento, por onde eu começo, o que que eu faço para me colocar nesse lugar, para estar ali. E também colocar a nossa postura diante não só daquele momento de apresentação, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vou me colocar numa apresentação, mas não é só, não estou diante de ninguém. Eu preciso também, mesmo que as pessoas não estejam ali me observando, eu preciso também me conduzir numa postura, numa colocação, né, o tempo todo, porque como eu estou entendendo da tua fala, somos nós, mesmo que não esteja acontecendo nada ao redor, né? Nós Uhum. nos colocarmos. Então, assim, disso tudo, fala um pouquinho assim para a gente desse centro de energia dos chakras, como que isso se manifesta, como que a gente, o que que a gente pode pensar, como que a gente pode se preparar antes de encarar um desafio, né? Como que Uhum. eu trago assim para mim e num exercício, porque também a gente não vai conseguir de uma hora para outra, não. Mas a gente É sempre uma prática, tem que né? exercitar, É, né? Fala um pouquinho pra gente. é, é, esse sistema dos chakras, como eu disse, são camadas, são frequências, né? Cada centro energético está relacionado com algumas das nossas habilidades. Então, por exemplo, o chakra básico ele se relaciona com o aterramento, então com a segurança, com a confiança, ele está diretamente relacionado com o sistema nervoso autônomo. Então, quando eu, por exemplo, apoio bem os meus pés no chão, eu já estou trazendo uma base que já muda. Porque o que, que acontece? Quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente está ansioso, né? Sim. Geralmente a pessoa fica ansiosa. E como é que é a energia quando a gente está ansiosa? Uma energia que ela não tem direção, né? Ela fica, né? Ela precisa ser canalizada. E quando a gente apoia bem os pés no chão, ou pode bater os pés no chão, pode ficar, por exemplo, com os joelhos dobrados, isso tudo vai trazer a energia para as nossas extremidades, para a perna. E com isso, a gente vai se conectar mais com essa terra. E isso traz segurança. A nossa voz fica mais grave, né? A gente consegue ter mais calma, porque e transmitir também mais confiança. Junto com isso, o nosso chakra do coração, né, que é onde fica os nossos pulmões também. Os pulmões, eles são reguladores de toda essa energia que sobe e desce atravessando nossa coluna espinhal, né? E quando a gente respira, a gente está organizando todo esse sistema. A respiração ela é muito importante. Então, o controle da respiração, e ela também porque quando a gente está com medo, está ansioso, o sistema nervoso simpático é acionado, jogando adrenalina, jogando cortisol no corpo.
Quando joga, o que, que acontece? A nossa energia vai para a extremidade, mas ela vai para lutar ou fugir, né? Ou então, se a gente está com medo, pode acontecer da gente paralisar e ela sobe em vez de ir para as pernas. Então, quando a gente apoia bem o pé, a gente respira, a respiração também vai trazer o estímulo do sistema nervoso parasimpático, que vai nos acalmar. Então, a gente apoia, sente a base, traz uma voz mais grave, isso transmite também mais segurança para quem está nos ouvindo, né? Então, essa voz, ela tem muito a ver com o nosso estado interno. Por exemplo, a minha mãe faleceu de repente. A minha voz, durante, sei lá, 15 horas, ficou totalmente no agudo. Foi até impressionante, porque eu trabalho com isso, e eu não conseguia descer a minha voz, porque foi uma surpresa o que aconteceu. A minha energia, o meu chakra básico, ele implodiu, tudo subiu, eu perdi o chão. É a famosa expressão, eu perdi o chão, e a voz veio toda para o agudo. Então, quando a gente está ansioso, está nervoso, pode haver, a gente pode implodir, né? E aí a gente, se a gente fala de uma forma com timbre mais agudo, né, num tom mais agudo, está mostrando que a gente está um pouco ansioso. Então, essa distribuição da respiração e do apoio no chão é muito importante. Isso é o mais importante para deixar a gente tranquilo numa conversa, né, numa palestra ou numa apresentação de um TCC, né? Mas isso é um treino também, como você falou, né? Quanto mais a gente exercitar isso no nosso dia a dia, por exemplo, massagear o pé, pegar uma bolinha de tênis, pisar na bolinha, sabe? Isso tudo. E tem uma coisa muito legal que, por exemplo, você pisa numa bolinha e observa um lado e o outro do seu corpo. Você vai ver que muda todo o lado que você pisou na bolinha. Ele testa isso, reorganiza de outra maneira. Legal. E você percebe, pode pisar na bolinha 5 minutos. Você vai. Então, são coisas que você pode trazer para o seu cotidiano, sabe? O meu pai, por exemplo, ele tinha uma bolinha dentro do chuveiro. Claro que tem que tomar cuidado, você tem que ter um bom equilíbrio. Hoje em dia ele não faz mais isso, mas enquanto ele estava tomando banho, ele pisava numa bolinha. E isso vai massageando toda a assoalho do pé, né? E ali tem várias terminações, muitas terminações nervosas. Então, isso vai estimula até o seu couro cabeludo. Você pode sentir, e aí é um exercício de percepção mais sutil também, que está nesses corpos sutis, você pode perceber a reação até a cabeça, até o rosto fica diferente entre um lado e outro, às vezes visivelmente diferente. Então, e a respiração também, ter essa prática da respiração diária. Isso é uma proposta que eu dei para os meus alunos essa semana. Gente, quando lembrar, feche os olhos e só preste atenção no ar que entra e sai. Por 30 segundos, por 1 minuto, observa o que muda. Está um pouco ansioso agora? Para e respira. E só observa, não pensa nada, só observa. É difícil, não é fácil, quanto mais que a gente está com um pensamento extremamente acelerado. Então, alguns ficam ansiosos com isso. Então, eu falo, se você está muito ansioso, porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar o pensamento com o movimento, né? Então, quando a gente respira lentamente, a gente vai diminuindo a frequência mental. Diminuindo no sentido de criar uma lentidão nela, né? Então, se você está com a mente muito acelerada, você pode também, por exemplo, sacudir o corpo, porque aí você vai entrar na mesma frequência da mente e vai desacelerando, respirando mais devagar, para ver se a mente acompanha, para que você não fique ansioso
enquanto para, porque isso é uma coisa que mudou muito também nos últimos 5 anos, principalmente, a dificuldade que as pessoas têm de simplesmente parar e fechar o olho. Sim. Só isso. Tá muito difícil. Você está falando da bolinha e eu fico pensando assim, e aí eu acho que vale como um recado, assim. É para fazer, para sentar, para colocar no pé a bolinha e vamos experimentar, mas não adianta colocar a bolinha no pé, né? Pegar o celular enquanto eu tô rolando a bolinha, eu tô lá mexendo no celular. Não, de jeito nenhum. É exatamente isso que as pessoas fazem, né? E aí o que está acontecendo? Vamos falar então do celular, Das telas. das telas, porque isso é um grande problema que a gente está vivendo. Não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. Ainda tem, sem falar da inteligência artificial, hein? Só Sim. falando aqui do nosso hábito, só do A uso. ferramenta ali. O que acontece? O que está acontecendo? A gente está fazendo um treinamento que é o oposto do treinamento do estado de presença. A gente está treinando a nossa mente para ela ficar cada dia mais acelerada. E a gente está treinando a dispersão. A gente está treinando a falta de foco. Então, cada hora que a gente passa, olha só, a gente não consegue ficar, acha que vai perder tempo ficando 2 minutos de olho fechado respirando, mas é capaz de ficar 5, 6 horas numa rede social. Esses 5, 6 horas, além de você estar perdendo um tempo grande da tua vida, você está treinando para ser ansioso, ansiosa, treinando para ser disperso. Então, Uma bola de neve, né? é uma bola de neve. E aí é isso que eu percebo. Eu sou professora há 30 anos, né? E trabalho nesse lugar do corpo, da experiência do corpo, há 30 anos. Eu posso te dizer que é assustadora a mudança nos últimos 5 anos. Sabe o que acontece? Obviamente, a pandemia foi muito responsável por isso também. Eu pego hoje alunos de 20 anos que passaram, né, 2 anos dentro de casa sem se relacionar, sem jogo corporal, né, imobilizados de frente para uma tela, e isso tem consequências assim gritantes. Uma delas é isso tudo que a gente já falou, da dispersão, mas também da falta de tônus. O que está acontecendo com todo mundo, mas principalmente com essa geração que pegou a pandemia na infância, eles não têm tônus nenhum, ou seja, a musculatura deles, ela não responde. E aí aí vamos falar de um outro chakra, que é o terceiro chakra, que é o terceiro chakra é da força de vontade, é do poder, né? É dos projetos, é da autoestima, né? Então, ele pode estar em excesso, porque vivemos numa sociedade que estimula o excesso nesse jogo, no excesso e também na insuficiência, né? Por quê? Porque trabalha nessa relação opressor-oprimido. Nisso, a gente vai desregulando completamente. Então, ora a gente se acha que a gente é ótimo, maravilhoso, e de uma maneira exagerada, acha que tem o rei na barriga. Se a gente observar essas frases populares, tem uma relação direta com cada um dos chakras, né? Então, tem o rei na barriga, ou só olha para o próprio umbigo, então ele fica com isso em excesso, ou ele fica de bola murcha, ou seja, ou está de bola cheia ou está de bola murcha, que é sem autoestima e tal. Então, o que acontece? E outra coisa, a gente olhando para o celular assim, a gente está contribuindo para diminuir ainda mais o tônus. E o tônus tem relação, a musculatura, né? Se eu não tenho músculo, eu não tenho força de vontade. Então, o que eu estou percebendo desses alunos é que eles não têm vontade. Eu faço uns exercícios de estado de brincadeira, de estado de presença mesmo, com bola, por exemplo, jogar bola, brincadeira de criança. Eles não conseguem pegar a bola. Não tem agilidade para pegar uma bola no ar. Claro que depois, treinando, eles vão ganhando. Mas e isso reverbera não sabe o que quer da vida, não tem estímulo nenhum, não tem desejo de fazer as coisas.
muito desânimo, Não encara desafios. não encara desafios, acha que tudo é muito desafiador e prefere fugir, né? Então, isso tudo a gente precisa pensar, e é isso que eu tenho feito em sala de aula, buscar formas, exercícios para. E é na ação, sabe? A gente vai para a escola, vai para a universidade. A arquitetura é diferente porque tem muita coisa que é da prática mesmo, né? Botar a mão na massa também. Mas, na maior parte, a gente hiperestimula o mental, né? E não estimula o manual, né? E cada vez mais as pessoas perder essa experiência da escrita com a caneta, isso já estão percebendo que está trazendo muitos problemas, né, para o desenvolvimento dos jovens, das crianças. Enfim, esse assunto é interminável, né? É isso. E preocupante. A gente precisa, então, descobrir Sim. prática, colocar em sala de aula práticas e na nossa vida práticas para que a gente, primeiro de tudo, que já estão fazendo, tirar o celular da sala de aula, Sim. por exemplo, né? Então, você está falando do aluno de hoje, né? Eu sinto muito isso também em sala de aula, uma resistência muito grande para as atividades manuais, porque, obviamente, a gente entra num universo digital muito prático, muito ágil dentro do digital, mas o corpo está perdendo a agilidade, o corpo está perdendo, né, essa autonomia, e o pensamento é muito rápido, né? A gente trabalha, pensa, tem ideias, e é tão importante quando a gente consegue pegar uma lapiseira, e aí falando especificamente do aluno de arquitetura, pegar uma lapiseira, expressar isso, mas não tem mais esse exercício, porque tudo tão rápido no computador, a lapiseira está ficando de lado, sabe? Os desenhos à mão estão ficando de lado, e eu não estou querendo dizer aqui, porque também seria um outro viés de diálogo sobre o quanto é importante o digital também, o quanto a velocidade é importante no mercado de trabalho e tudo mais, mas isso é uma outra história, né? Eu acho que de qualquer forma, penso que a gente não pode perder aquilo que o corpo pode produzir também como habilidade, né? Então, assim, são habilidades de desempenho, né? De desenvolver um processo criativo através do desenho à mão, através do papel. Isso eu acho que se perde um pouco nesse processo todo de ansiedade e imersão no mundo digital. Então, acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Para além disso, fiquei pensando muito nessa tua fala, nessa oscilação. E conectada com essa falta nossa de habilidade manual, essa oscilação, achei tenso, entre estou muito bem, me sentindo muito bem, e de repente estou me sentindo muito mal. Né? Penso que o fato de eu fazer esse gráfico, isso deve ser para o corpo físico mesmo, para uma questão mesmo de saúde mental e saúde emocional. Imagino que esses altos e baixos são complicados, né, de lidar. O quanto eu estou ali muito bem performando, né, a palavra da hora, e aí de repente eu estou vendo que eu não estou mais não estou mais ganhando tanto like, que é uma coisa muito louca também dos dias de hoje, né? O que está acontecendo. Então, o que é isso? Estou arrebentando, não estou tendo like. Então, como é que está essa minha performance diante de tudo? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, um pouquinho do seu trabalho quando é voltado para alunos de arquitetura, porque é o nosso grande público aqui do Canteiro de Ideias, e também um pouquinho desse choque que a gente tem quando a gente está performando muito bem e dá um branco, dá um bloqueio. Como é que eu saio desse bloqueio sem me jogar lá embaixo, nessa oscilação, sem me achar que agora estou péssimo? Sim. Como é que eu faço isso? Sim, muitas vieses, camadas. Muitas camadas. Você falou do desenho, uma prática que eu faço com os estudantes, com as estudantes, eu peço que eles desenhem e aí não tem, livre, desenho livre. Desenhe um corpo humano, como você quiser.
Aí a pessoa desenha. E depois eu proponho alguns exercícios de consciência corporal, de movimento, de mover o corpo pelo espaço. E peço que eles voltem a desenhar. É muito curioso como o desenho muda. O desenho ganha, o corpo ganha mais volume no seu desenho, mais expressividade e mais detalhes. É muito curioso, tá ali movendo o corpo, mas só de entrar em contato, né, se perceber, já muda e torna aquele desenho muito mais expressivo, assim como torna aquela pessoa muito mais expressiva à medida que ela está se percebendo, né? Sobre essa oscilação é porque justamente como a gente não está de fato em contato com a gente está sempre no julgamento. Isso é outro problema das telas, que eu nunca vi uma geração com tanto medo de julgamento, e aí também se julga demais, então julga o outro e se julga. E fica então mesmo nessa oscilação, porque parece que tudo depende do que vem de fora, e não de como a pessoa realmente está se percebendo, não consegue se perceber. E aí fica mesmo nessa oscilação, né? E tinha uma outra... Bloqueio. O bloqueio criativo, por exemplo, né? A criatividade, é muito interessante da gente falar da criatividade. Quando isso eu fui percebendo lá na escola Angel Viana, que é a minha formação de lá, entrei naquela escola aí, e eu sou o que eu sou hoje, muito porque eu tive a honra de estudar naquela escola desde lá de 1987. Eu percebi que à medida que eu ia conectando o meu pensamento com o meu movimento, com a minha sensação, eu ia ficando mais criativa, eu ia ficando mais intuitiva. E aquilo foi me chamando a atenção, né? E aí eu fui percebendo que tem uma pesquisa aqui da Valéria Portugal. Valéria Portugal, ela é uma engenheira e ela começou a fazer meditação transcendental. E ela começou a perceber justamente esses insights, essa criatividade. Ela começou a perceber que ela estava mais criativa. Então, ela resolveu escrever uma tese de doutorado com um orientador físico sobre o que é essa experiência do insight. Então, ela foi na neurociência e foi também nas teorias orientais, porque a meditação transcendental vem, né, das teorias orientais. E aí, então, ela foi percebendo, usando um eletroencefalograma, porque como a gente está com um pensamento muito acelerado, onde é que acende mais luzinha na máquina? Aqui no córtex pré-frontal e também do lado esquerdo do cérebro. E que quando a gente está meditando, a gente estimula o lado direito do cérebro. Então, chegou-se à conclusão, ela e outros pesquisadores também, que a gente precisa ativar esse lado direito do cérebro. Se a minha mente ela está muito acelerada, eu não dou espaço para o insight acontecer. Se a gente perceber, a gente está tentando resolver um problema. Estamos lá estudando, estamos debruçados em cima do problema. Enquanto eu ficar lá com a minha mente na velocidade e tal, tudo bem, eu vou juntar mais informações, eu vou me equipar, mas o insight, ele vem quando? Quando eu relaxo. É nesse momento que vem. Então, o que é o branco? O branco é quando o mental quer ter o controle. Ele, peraí, eu estou aqui no controle. É quando eu começo a pensar e saio da presença daquele instante em que eu estou ali com o meu pensamento, o meu movimento e as minhas sensações conectadas. Quando eu fico com excesso de mental, eu fico menos criativo, com mais tendência a ter branco, né? Porque eu entro, por exemplo, vou lá falar o meu TCC, eu entro e começo a pensar assim, a minha mente começa a falar, ai não, você não estudou o suficiente, olha, você não, você vai se dar mal, não sei o quê.
branco geral, porque você se desconectou do presente, você se desconectou do que você está ali para fazer. Você estudou. Então, você precisa ter confiança, pé no chão, respirar lentamente para diminuir esse hipermovimento do pensamento, para que você, então, possa entrar num estado de presença. Então, o que eu faço também com os estudantes de arquitetura? Muitos exercícios de conexão, de estado de presença, muitos exercícios de imaginação, de criação de histórias, por exemplo, de observação. Então, por exemplo, eles têm que fazer um projeto na praça tal. Vamos todos sair, a praça próxima à universidade, vamos sair a pé, em silêncio, ninguém fala nada. Por quê? Porque a fala estimula o mental. Vamos só perceber o ambiente, a temperatura, a luz, a materialidade do espaço, os sons, e vamos até a praça. Chega na praça, aí eu vou parando em vários pontos, né? No caminho. A atmosfera de um ambiente muda muito em relação a outro ambiente, né? Isso tudo também, outra coisa que eu trabalho muito com eles é a consciência do corpo, que é a nossa primeira casa, né? Quanto mais eu consigo perceber as sensações do ambiente, é claro que isso vai afetar a forma de eu projetar, de eu criar um projeto de arquitetura, né? Se eu realmente interajo com aquele ambiente, eu vou criar a partir de outras perspectivas. Então, eu também trabalho muito a imaginação no sentido de visualização mesmo, né? Porque o que é o projeto de arquitetura? Primeiro, a gente precisa imaginar, né? E a gente está tão acelerado, por exemplo, a gente não lê mais livros, né? Essa geração não lê livro, não lê romances. Os romances são maravilhosos para estimular a nossa visualização. Nosso processo criativo, porque a visualização está diretamente relacionada com o sexto chakra, que é o chakra da intuição e da criatividade. Então, quando a gente estimula imaginar coisas, a gente está estimulando também a criatividade, né? E aí eu estou ali naquele momento em contato com o movimento que eu estou imaginando, com a minha sensação ao imaginar aquilo, né? E a minha consciência que está ali. Então, com isso, eu estou novamente, mesmo que eu esteja olhando para dentro, eu estou num estado de presença comigo mesmo. E tem também o estado de presença em que eu estou em relação com o ambiente, né? Com a materialidade do espaço, eu estou aqui à sua frente, numa determinada... Então, a gente também trabalha... Como é que eu me coloco, por exemplo, no primeiro dia de aula, eu fico na porta, é uma sala que não tem cadeiras, não tem mesas, só tem um quadro para escrever em uma das paredes, e as outras duas têm 2 janelas. E aí eu fico na porta e eles trazem uma almofada para sentar no chão, e eu não digo onde tem que sentar. Como é que você acha que eles sentam? Começa nas beiradinhas. Tem isso, mas também tem aqueles que... Depende da turma, depende também como o primeiro se coloca. Geralmente, eles se colocam enfileirados em frente ao quadro. Assim. Porque é o padrão que eles conhecem. É como eles se relacionam com o espaço de sala de aula. Então, é muito curioso isso. E a criatividade é justamente a gente sair desses padrões. E tem também os cantinhos. E aí eu falo, porque hoje em dia, a maior parte, pelo menos na arquitetura, na psicologia, no teatro, no teatro também, na pedagogia, a maior parte são mulheres, né? São Sim. estudantes mulheres. E aí eu brinco com elas, porque tem uma pesquisa de um estúdio de arquitetura que desenhou qual é a trajetória dos meninos do pátio escolar. Você viu essa pesquisa? Maravilhoso. E é isso, os meninos ocupam o espaço
todo do Todo. pátio. As meninas ficam pelas Eles beiradas. cruzam o espaço livremente. Eles se Livre. colocam de maneira livre no espaço, diferente das meninas que vão encontrando uma permissão para avançar e cruzar pelos espaços. É uma coisa Exatamente. muito Por quê? cultural, muito Os meninos, desde cedo, são estimulados a correr, a jogar a bola, se a se colocarem. colocar, né? E aí isso fala. E as meninas é o quê? Fica quietinha, fecha as Não pernas. afronta. É. Então, cruzar Não um fala pátio nada. é uma afronta. Exatamente. E aí eu brinco logo com elas, gente, vamos ocupar esse espaço. Sim, Vocês querem que ocupar legal. os cantinhos? Não, vamos ocupar o espaço todo. Vamos ter consciência desse espaço, né? E aí, quando eu estou trabalhando a voz também, como é que você se coloca nesse espaço com a sua voz, né? Observa que e aí eu também peço assim, como é que você está se sentindo agora? Pode ser que eu precise falar do cantinho. Como é falar do cantinho, né? Como é falar ali, ou falar do centro, ou falar da porta. Tudo isso interfere na minha sensação, eu que estou falando, e na recepção também de quem está ouvindo, né? Então, como é? Isso tudo é claro que vai reverberar para os projetos futuros dessas estudantes, desses estudantes. Você né? toca num ponto muito interessante, que é esse efeito sinestésico, dos sentidos todos se misturando. Isso. Porque a gente nunca tem sentidos isolados, né? O que eu vejo me traz informações de memória de que aquilo é quentinho porque eu já toquei em algum momento, né? O que eu vejo interpreta aquilo que outros sentidos também já testaram. Então, tudo se comunica dentro, né, da gente em conjunto. Então, Isso. eu estou sentindo um cheiro, ao mesmo tempo eu estou escutando um barulho que, ao mesmo tempo, eu estou sentindo na pele o quente e o frio, né? Então, tudo conecta para me trazer a sensação, as sensações, né, nos lugares. Então, eu achei bem interessante esse ponto em que você fala, e a gente traz como aprendizado também, como professores, como docentes, sabe? De levar os alunos para sentirem o espaço antes da fala, né? Uma Isso. coisa silenciosa, perceber todos os sentidos acontecendo ao mesmo tempo. Tem um livrinho que eu adoro, porque ele é muito didático, eu recomendo sempre muito para os alunos, que chama Os Olhos da Pele, do Paul Asmar. Eu trabalho muito com esse livro. É um livrinho muito tranquilo de ler, eu acho que é muito Sim. assim, o aluno consegue entrar nesse assunto de uma forma bem, né, É bem por aí. tranquila. Eu gosto muito de recomendar esse livro, É. porque fala dessa sinestesia, desses sentidos de como a gente está nos lugares, de fato, como a gente né, conecta tudo isso e reflete totalmente em projeto, isso que Exatamente. você está dizendo, mas está me dando vários gatilhos aqui de como a gente orienta os alunos para começar a apresentação de um trabalho, sabe? Muita Sim. coisa passando aqui na minha cabeça e legal pra caramba. Queria, antes da gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho, uma dica para a gente melhorar, que eu acho que você já falou um pouquinho da dicção, de como a gente se comunica. Hoje, a gente pode ser um excelente arquiteto e outras profissões sem precisar dessa soft skill, dessa habilidade de se comunicar, mas é uma habilidade e é algo que traz mais oportunidades. Sim. E é algo que pode te lançar mais ainda no mercado de trabalho. Então, acho que sempre é bom a gente desenvolver à medida, né, do possível. E o que a gente pode fazer para pensar sobre isso, né? Como melhorar essa dicção, a forma com que a gente se comunica, como que a gente... E esse friozinho na barriga que dá para começar. Queria umas últimas dicas, assim, recomendações também de livros. Fala para a gente poder depois encerrar. Primeiro de tudo, precisa ler, né? Precisa ler para que a gente possa desenvolver a nossa reflexão, né? É básico, eu acho. Então, isso... E também ler e conversar sobre
os temas. Isso é fundamental para a gente conseguir se comunicar. Agora, tecnicamente, por exemplo, articular. Como o nosso pensamento está muito acelerado, o que eu percebo no jovem é que eles falam tudo muito rápido, e aí também não articulam direito, né? E para você se comunicar para um grupo, para um público, você precisa falar mais devagar e precisa articular mais as vogais. Tem também, tudo bem, às vezes, geralmente tem um microfone, mas às vezes não tem um microfone. Então, como é que eu projeto o meu som no espaço, né? Qual é a consciência? Porque para o ator, para a atriz, é fundamental ter essa consciência, se bem que hoje em dia muitos atores e atrizes usam microfone, mas foi isso que a gente aprendeu a vida inteira, a ressonância. Então, quando eu faço sons, por exemplo, de ressonância, eu vou procurando trazer um som grave, eu vou incorporando esse som. Então, quando eu falo com o meu corpo todo, e esse som ele se projeta no espaço com muito mais potência. O soltar o som ele é muito importante porque a gente, durante a vida, vai engolindo muita coisa. Então, eu percebo muitas estudantes, que eles não conseguem nem, quando eu peço assim, vamos soltar não conseguem, sabe? Eu falo, gente, precisa botar para fora o som, porque vai contendo tudo pela história de vida, pelos nãos, pelos julgamentos, eles têm muito medo, né, de serem julgados por qualquer coisa. Então, vamos soltar o som, abre os braços, solta o som. No primeiro dia eles riem bastante, aí no segundo dia eles começam a aceitar, mas demora, né? E esse soltar o som também é muito importante para a minha expressividade, né? E para a comunicação mesmo. Então, tem a dicção, então, treinar a falar mais articulado, para que a recepção, o público, não tenha que fazer esforço para entender o que você está falando. Falar mais devagar, pensar no que está falando enquanto está falando, porque às vezes atropela, né, e vai, que ninguém acompanha. Então, acho que isso é o básico, né? O friozinho na barriga, esse medo. O friozinho na barriga é o quê? Eu fiquei com medo, e aí o meu sistema nervoso simpático que ele fez jogou a energia para as extremidades para eu lutar ou fugir. Deu mas ele, ao mesmo tempo com medo, vem uma ansiedade. Então, essa energia que vem da adrenalina, ela fica sem direção, né? Então, mais uma vez, apoio do pé no chão para dar direção, para dar confiança, e a respiração para equilibrar esse sistema simpático, reduzir o sistema nervoso parasimpático possa atuar. E aí, então, o branco, porque aí isso me traz um estado de presença, e aí a minha mente também vai... Está tudo ligado, na verdade. A dica é a mesma para todas as questões, porque isso é o básico mesmo, pé no chão e respiração. Esses dias, brincando, falei com os meus alunos, vou botar na grade curricular meditação. Mas eu acho que esse é o futuro, viu? Eu acho que algumas escolas já estão aplicando a meditação para as crianças, né? Eu acho que no futuro a gente só vai conseguir sobreviver se a gente mudar as nossas práticas. E a meditação, eu acho que ela é um caminho fundamental, né? À toa que o yoga cresceu tanto, né? Tem a moda, tem, né? Tudo é capturado pelo consumo, mas é porque o yoga nos convida a ficar mais presentes, que é tudo que as pessoas estão precisando cada vez mais, né? E não imputar no externo uma culpa ou uma responsabilidade de algo que a gente precisa trabalhar internamente, né? Exatamente. A gente precisa se colocar no mundo. Exatamente. Não ser engolido, enfim, por questões externas. Mas a gente meditar, se entender, se conhecer e se colocar diante desses desafios. Porque a gente não vai deixar de enfrentar milhares de desafios na vida. Né? Não existe um ponto de chegada. Sim. A gente está sempre caminhando. Né? Então, tem que enfrentar. Mostra pra gente seu livro e a gente vai encerrar. Tá.
Eu, antes até de você falar do seu livro e agradecer, eu quero muito agradecer por essa conversa super rica. Muito obrigada por trazer esse espaço casa, que é o nosso corpo, que é a nossa primeira morada e que a gente precisa cuidar muito, cada vez mais, né? E que vai refletir, claro, numa excelente qualidade de trabalho, né? Com E de inserção no certeza. mercado, E de tudo vida isso. mesmo, né? Mas começa por aí, né? Então, esse livro é minha tese, né? É um resultado. Ela é maior, né? Mas eu cortei em pedaço e são dicas práticas mesmo, práticas vocais, práticas corporais para artistas e não artistas. Então, e cada um dos chakras, vários exercícios coletivos e individuais a partir de cada um dos chakras para justamente a gente tomar, para a gente se autorregular, né? Para deixar de colocar a responsabilidade no outro, né? E tomar para a gente, porque os desafios estarão sempre aí. E como é que eu estou para lidar com esses desafios? É isso. Perfeito. Muito obrigada. Muito Assim a gente encerra o nosso canteiro de ideias. Muito obrigada, foi um prazer enorme conversar com você, Eliane. Adorei. Muito obrigada mesmo Muito pelo bom. convite. Show. Obrigada.